Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leidson Costa. Você já se fez a seguinte pergunta: por que as pessoas não conseguem crer naquilo que você fala quando você fala sobre Jesus? Às vezes a gente fala sobre futebol, política e diversos outros assuntos e as pessoas acreditam, as pessoas entendem e as pessoas concordam com você. Mas quando às vezes a gente fala sobre Jesus, parece que as pessoas não acreditam, sabe? Parece que a gente está falando uma mentira. E aí eu estava pensando esses dias, e se a gente observar bem, quando algumas pessoas falam de futebol, por exemplo, o jogador fulano de tal, se ele chegar no time tal, ele vai mudar o time. O político tal, se ele entrar na presidência, se ele entrar em tal canto, ele vai mudar a política ou a cidade, ou o estado, ou até mesmo o país. A gente fala de tal forma que as pessoas acreditam. E a gente briga por isso. A gente é convicto quando fala dessas coisas. E às vezes quando falamos de Jesus, parece que existe uma interrogação. Parece que existe aquela famosa pergunta: você acredita no que você está falando? Será que realmente você daria crédito se você se ouvisse pregar? Será que você aceitaria Jesus se você ouvisse a sua mensagem, a sua pregação? Então, presta bem atenção nisso. Será que a gente está falando de Jesus? Será que a gente prega o Evangelho? Será que a gente anuncia Cristo com certeza, acreditando naquilo? Uma certa vez, o John Wesley, ele diz que ele se colocava em chamas e as pessoas vinham para vê-lo pegar fogo. Então, eu entendo diante dessa frase que ele era tão intenso e ele pregava com tanta certeza, com tanta convicção, que não tinha quem não acreditasse. As pessoas poderiam até não aceitar Jesus. As pessoas poderiam até rejeitar Jesus. Mas algo moveu dentro delas. Algo mexeu com elas. A forma que você leva o Evangelho, a convicção que você tem, a fé que você passa, faz toda a diferença quando você fala sobre Jesus. Será que você realmente está falando de alguém que você conhece ou apenas de alguém que você ouviu alguém falar? Porque uma coisa é você ouvir alguém falar de Jesus e você transmitir aquilo, e outra coisa é você ouvir do próprio Jesus. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira epístola, ele diz que ele estava anunciando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu e aquilo que ele tocou. Não era apenas algo que foi ouvido por ele, mas algo que ele teve experiência, algo que ele tocou, algo que ele experimentou. É isso que eu quero que você entenda, é isso que nós precisamos entender. Jesus não é apenas uma mensagem a ser anunciada, ele não é apenas palavras a serem ditas. O Evangelho não é apenas um conjunto de palavras que você vai chegar para alguém e falar simplesmente porque você ouve na sua igreja ou você ouviu do seu líder a seguinte frase: você tem que pregar o Evangelho. Você tem que anunciar o Evangelho. Não é simplesmente porque eu tenho que anunciar que eu vou falar de qualquer jeito. Mas a forma que eu anuncio, a certeza que eu anuncio, a convicção que tem dentro de mim. Eu não estou falando de um Deus que está morto, eu não estou falando de uma pessoa famosa, eu não estou falando de uma religião, eu não estou apresentando a minha placa de igreja, mas eu estou falando de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, ele está à direita do Pai. É desse que eu estou falando, é sobre essa pessoa que eu estou falando. Não tem como falar de um Deus que está vivo como se eu estivesse morto. Não tem como falar de uma verdade como se fosse mentira. Não tem como eu falar de algo que é palpável como se fosse algo distante. Eu preciso falar de Jesus, só que eu preciso crer naquilo que eu estou pregando. Eu preciso ter convicção daquilo que eu estou falando. Esse é um dos pontos que vai fazer toda a diferença quando você prega. Esse é um dos pontos que vai convencer as pessoas, que o Espírito Santo vai usar para convencer as pessoas. Acredite nessa mensagem antes de levar essa mensagem para qualquer pessoa. Acredite em Jesus, tenha convicção na palavra antes de falar dessa palavra
para qualquer pessoa. Se você fizer dessa forma, pode ter certeza, assim como muitos acreditam, quando você fala do político tal, quando você fala do fulano que joga futebol, ou de qualquer outra área, assim como as pessoas concordam com você, quando você começar a falar de Jesus, mesmo que elas não aceitem Jesus, mas algo vai ser plantado dentro delas com convicção. Algo vai mexer dentro do coração delas. O Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro delas. É a partir dessa atitude, é a partir da sua convicção que as pessoas serão tocadas por Deus. Não fale de algo que você não acredita. Se vai falar de Jesus, então acredite nisso. Viva isso e transmita isso com toda a sua vida. O John Wesley falou: eu me coloco em chamas e eles me vêm para me ver queimar. Se coloque em chamas, se coloque no fogo de Deus. Deixe essa palavra queimar você. Deixe essa palavra incendiar o seu coração. Seja movido por essa palavra. Aí sim, essa palavra vai ter efeito na vida de outras pessoas. E é a partir desse momento que você vai contemplar pessoas sendo salvas, pessoas entregando a sua vida para Jesus. Em Atos capítulo 2, a gente vai ver a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que os apóstolos e mais os que estavam com eles foram cheios de Deus. E de repente o Pedro se levanta no meio de uma multidão de pessoas e ele começa a falar de Cristo. Ele começa a anunciar o Evangelho. E ele anuncia com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta violência. Ele estava queimando naquele momento. A palavra de Deus, o Espírito Santo queimava dentro dele. E no momento que ele anuncia aquela palavra, no momento que ele prega sobre Jesus, as pessoas chegam até ele e falam: Pedro, o que é que nós temos que fazer para seguir esse Jesus? O que é que nós temos que fazer para viver isso que você está pregando? E aí ele orienta as pessoas. Ah, meus amigos, se você deixar essa palavra queimar no seu coração, se você começar a crer nessa pregação, se você começar a viver isso, eu tenho certeza absoluta que as pessoas serão tocadas por Deus através da sua vida. As pessoas serão envolvidas pelo Espírito de Deus através da sua vida. Sua mensagem vai levar vida, sua mensagem vai começar a levar cura para as pessoas. A sua mensagem vai transformar a vida das pessoas. As pessoas serão tocadas de forma extraordinária. Mais uma vez eu declaro sobre a sua vida: acredite nessa mensagem para depois você pregar essa mensagem. Nem que seja preciso em oração você declarar, você declara essa palavra para você mesmo, até que isso se torne uma verdade dentro de você. E aí sim, essa verdade vai fazer efeito lá fora. Não pregue a palavra de Deus. Não fale da verdade como se fosse uma mentira. Não fale da verdade como se fosse qualquer coisa. Fale da verdade como se fosse a única verdade, porque ela é a única verdade. É a única que pode transformar a vida. É a única que pode salvar uma pessoa. As pessoas que estão à nossa volta, elas precisam de uma verdade, porque é a verdade que vão libertar essas pessoas. E se a gente levar essa verdade como uma verdade, essas pessoas serão tocadas por Deus de forma extraordinária, beleza? Essa é a mensagem que eu tenho para você. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, que essa palavra possa abençoar a sua vida e que você seja movido de forma extraordinária para a glória de Deus. Deus abençoe você, valeu e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, em nome de Jesus. Valeu, falou!